Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas de anatomia, nós vamos começar um sistema novo agora, que é o sistema endócrino, né? Então, a anatomia do sistema endócrino, da regulação hormonal, né, do nosso corpo. Como de costume, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, me mande um e-mail, né? Ou deixe nos comentários que nós vamos discutindo. Tranquilo? Vamos lá então. Inicialmente, qual seria então a importância do sistema endócrino? Para que ele serve, né? O que é esse termo? O que significa esse termo endócrino, né? Basicamente, o nosso sistema endócrino, juntamente com o nosso sistema nervoso, são os sistemas responsáveis por manter a homeostasia no nosso corpo, manter o nosso corpo funcionando em equilíbrio, né? Então, basicamente, todos os processos, né, dependem de estímulo neural e dependem de estímulo endócrino. Esses estímulos, então, neurais e endócrinos, eles atuam conjuntamente para manter o nosso corpo funcionando de forma adequada, como nessa imagem que vocês estão observando aqui de microscopia eletrônica de varredura. É uma imagem de um processo extremamente importante que nós vamos ver mais adiante. Que processo é esse que é relacionado com o sistema endócrino? Quer saber qual é esse? Né? Então, daqui a alguns slides eu mostro para vocês. Então, o nosso sistema endócrino, ele não faz nada, né? Se vocês observarem aqui nessas palavras que eu coloquei aqui para vocês, o sistema endócrino, ele está envolvido no metabolismo, ou seja, né, na quantidade de energia que o nosso corpo gasta. Quer dizer que se o nosso corpo gastar muita energia, ou se o nosso corpo armazenar muita energia, tudo isso tem relação com o sistema endócrino. Ele está envolvido no crescimento linear, crescimento em altura. Então, existem hormônios que promovem esse processo de crescimento, no desenvolvimento dos órgãos e dos sistemas, né? Então, assim, crescimento em altura, crescimento em dimensão de órgãos, desenvolvimento desses órgãos, né? Eles terem a sua maturação, né? Então, como que isso acontece? Por exemplo, no sistema reprodutor, nós temos lá os órgãos gametogênicos, né? Esses órgãos, apesar de estarem prontos, eles precisam passar por um processo de maturação para que sejam funcionantes. E para que isso aconteça, eu preciso do sistema endócrino, né? Então, o nosso sistema endócrino está relacionado com o comportamento e com as ações reprodutivas, está relacionado com o nosso ritmo circadiano. Então, nós já vimos lá na anatomia do sistema nervoso que existe uma glândula, e essa glândula, lá no nosso diencéfalo, chamada de glândula pineal, ela produz um hormônio chamado de melatonina. E essa melatonina ela é relacionada com o ritmo circadiano. E o nosso sistema endócrino ele influencia de maneira muito importante o nosso comportamento, né? Como comportamento? Comportamento de alegria, de felicidade, de raiva, comportamentos depressivos, né? Então, isso tudo tem relação com o nosso sistema endócrino, com os nossos hormônios. E nada mais claro, nada mais visual sobre esse sistema endócrino do que a nossa interação com o sistema nervoso, né? Então, o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles atingem todas as nossas células, eles conseguem chegar a todas as células,
né? Mas a ação que esses sistemas possuem nas células e nos órgãos são diferentes. Então, nessa tabela aqui, eu tenho a comparação das ações do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então, as moléculas mediadoras no sistema nervoso, lembram, nós tínhamos neurotransmissores, nós tínhamos íons, né, que eram liberados localmente, lá na sinapse, lá na fenda sináptica, e que tinham e eram respostas a impulsos nervosos. Já no caso dos hormônios, eu tenho lá que eles são levados aos tecidos longe do seu local de produção. Então, os hormônios da tireoide, esses hormônios são produzidos na tireoide, caem na circulação sanguínea e são transportados para todo o nosso corpo, né? Então, a ação ela é longe. Então, aqui, local de ação. O local no sistema nervoso é lá na sinapse. Então, é próximo do local de liberação. Já no sistema endócrino, o local é longe. Então, eu posso ter a ação de um hormônio muito longe, né, do local da sua produção. Tipo de células-alvo. No sistema nervoso, nós temos o músculo, glândulas e outros neurônios. Já no sistema endócrino, né, eu tenho lá todas as células do corpo. Então, a ação efetora, eu não estou me referindo à ação sensitiva do sistema nervoso, né, aquela parte aferente, eu estou falando da parte efetora. Então, a célula efetora, a célula-alvo, a célula para onde vão os neurônios motores são essas. Já a ação dos hormônios ocorre em todas as células do corpo. Então, quando um hormônio é liberado e ele interage com o receptor, essa interação provoca uma alteração em uma determinada célula. Tá? O tempo de início é muito rápido, questão de milissegundos, né? Já nos hormônios eu tenho lá segundos, horas ou dias. Duração da ação aqui no sistema nervoso é muito rápida, muito curta, né? E no sistema endócrino tem hormônios que têm ação mais longa, que pode perdurar segundos, horas e até mesmo dias. Nós vamos ver isso quando nós formos exemplificar as glândulas endócrinas. Tranquilo? Então, basicamente, endócrino quer dizer que eu tenho uma glândula, essa glândula não possui ducto, né? Então eu tenho aqui uma glândula exócrina, porque eu tenho um ducto secretório, eu tenho uma glândula endócrina que não possui esse mesmo ducto. Então, as secreções, então os hormônios são produzidos, eles se difundem aqui no líquido intersticial e são absorvidos pelos capilares sanguíneos. A partir do momento que eles são absorvidos pelo capilar sanguíneo, esses hormônios eles são transportados para todo o nosso corpo, né? Então, independente do tipo de hormônio, né, todos eles passam por este processo. Produz, libera no líquido intersticial, ocorre difusão para os capilares, então passa para os capilares sanguíneos. Esses capilares, a partir desse momento, transportam esse hormônio para a circulação sistêmica. Já uma glândula exócrina, não, eu tenho uma produção de uma substância, um suor, por exemplo, ou uma glândula sebácea, eu tenho um ducto que libera, né, essa secreção para o meio externo. Beleza? Bom, o nosso sistema endócrino, então, nós possuímos diversas glândulas. Diversos tipos de hormônios são produzidos em regiões diferentes. Por isso, nós temos algumas peculiaridades. A primeira delas é que eu tenho órgãos que contêm apenas células endócrinas. Ou seja, a única e exclusiva função desse órgão é produzir um hormônio. Então, eu tenho órgãos, um órgão inteiro que todas as suas células são endócrinas. Dentro desses órgãos, né, nós podemos citar aí, né, dentro dessa perspectiva toda, eu posso citar, então, vamos lá.
a hipófise, que está aqui, a glândula pineal, que nós já conhecemos, que está aqui, a tireoide, que é essa glândula que fica localizada aqui no pescoço, né? Então, essa glândula aqui, lembra da cartilagem tireoide lá do nosso sistema respiratório? Então, eu tenho a glândula tireoide agora. E a glândula suprarrenal. Essas três, né? Essas glândulas, esses quatro órgãos, então, né? Eles possuem como única e exclusiva função produzir hormônios. Quais hormônios? Nós vamos ver quais são esses hormônios no decorrer das nossas aulas, né? Então, lá, a hipófise, né, está aqui, a glândula pineal, a tireoide, que está aqui, e a nossa glândula suprarrenal, que está aqui, são as nossas glândulas, nossos órgãos que são exclusivamente endócrinos. Por outro lado, nós possuímos órgãos que possuem células endócrinas, olha aqui, ó, existem células endócrinas, mas também participam de outros sistemas, né? Que é o caso do pâncreas, que está aqui. Então aqui nós temos o pâncreas. É o caso do timo lá no coração, que é esse órgão aqui, né? Lembra do timo lá no sistema circulatório? A gente viu lá o linfático, dentro das células dos órgãos linfóides tinha o timo, né? Então nós temos lá o pâncreas, o timo, as gônadas, que não estão representadas nessas imagens, e o hipotálamo, que nós vimos lá no sistema nervoso, o hipotálamo aqui, ó, né? Então, esses órgãos, essas regiões, né, no caso o hipotálamo, uma região, eles contêm células endócrinas, mas também atuam em outras funções. Tá? Então, as gônadas, por exemplo, produzem hormônios sexuais, mas também produzem gametas. Né? Então, o pâncreas produz insulina, que é um hormônio, mas também produz o suco pancreático, lá que contém bicarbonato. Né? Então, eu tenho essa distinção. Por outro lado, nós temos órgãos que uma pequena parcela de células são endócrinas, né? Então, assim, 10% das células desse órgão tem ação endócrina, que é o caso, então, do nosso coração, tá aqui. O trato gastrointestinal, né, o TGI, possui uma diversidade enorme de hormônios. Os nossos rins, que produzem lá a eritropoetina, que é relacionada com a produção de células do sangue, e a nossa pele, né? Aqui nós estamos mostrando uma ativação dos raios ultravioletas sobre a nossa pele, né? A pele produz diversos hormônios, entre elas um hormônio que é a vitamina D, né? Outro hormônio que está relacionado ao tecido gorduroso, que é a leptina, que relaciona-se com a saciedade. Então, nós temos essas distinções também. Aqui nós temos um apanhado geral, então, das nossas glândulas endócrinas, né? Lá na região da cabeça, nós temos, então, o hipotálamo, né? Nós temos o hipotálamo, nós vimos a hipófise, nós vimos a pineal, na região posterior do diencéfalo. No pescoço, nós temos a glândula tireoide, as glândulas paratireoides. No tórax, eu tenho o coração, nós temos o timo. No abdômen, nós temos lá o rim e as glândulas suprarrenais. Nós temos o trato gastrointestinal, o tecido adiposo, como a leptina que eu citei aqui para vocês, né? O pâncreas, né, que produz diversos hormônios também. As gônadas, né, no caso, os testículos e os ovários. Então, aqui nós temos uma visão geral, né, dessas nossas glândulas endócrinas. É importante que vocês saibam a localização dessas glândulas. Algumas delas, como por exemplo a tireoide, são possíveis de serem visualizadas aqui no pescoço, próximo, né, aqui a junção dos nossos, abaixo aqui da cartilagem tireoide, né, e entre os nossos músculos esternocleidomastoideo. Então eu tenho algumas referências sobre essas glândulas. Tudo bem? Bom,
Eu já disse para vocês que o sistema nervoso central ele tem um papel importantíssimo no controle da secreção hormonal, principalmente pela presença do hipotálamo, né? Quando nós falamos dessa relação de sistema nervoso central com o sistema endócrino, vamos pensar assim lá no hipotálamo, tá? Tem outras regiões também, tem outras situações que acontecem, tem o sistema límbico, tem a glândula pineal, né? Mas o mais importante deles é o nosso hipotálamo lá. E essas flutuações hormonais, né, são mais relacionadas com comportamento, olha aqui, ó, né? Então, lá, hormônios alteram a função neural, influenciam comportamentos. É só vocês visualizarem, né, as meninas em fases diferentes do ciclo menstrual. Dependendo da fase do ciclo menstrual, vai existir uma quantidade maior ou menor de estrogênio, de progesterona, e isso faz com que ocorra, né, alterações comportamentais. A mulher pode estar mais sensível, ela pode estar mais irritada, ela pode estar mais receptiva e amorosa. Então, tudo isso dependendo lá da fase do ciclo hormonal, do ciclo menstrual. Tem relação, então, a produção ou os níveis desses hormônios com o comportamento, né, dessas mulheres. Os homens têm isso também? Muito menos, né? Nas mulheres é muito mais visível esse processo. No homem também acontece, mas em níveis menores. Falando sobre a regulação da secreção hormonal, como é que esse hormônio é liberado e por que ele é liberado? Então, nós temos alguns estímulos. O estímulo humoral, né? Vou pegar aqui a nossa caneta. Então, nós temos lá o estímulo humoral, ou seja, eu tenho alterações de íons. Por exemplo, o íon cálcio, né? Quando ocorre redução na concentração sanguínea de cálcio, né? Esse cálcio precisa ser aumentado, esses níveis têm que aumentar. Então, eu tenho um estímulo de um íon, que é o íon cálcio, que atua nas glândulas chamadas de paratireoides, que estão aqui, são 4 ou mais glândulas, atuam nessas glândulas paratireoides, liberando um hormônio chamado de hormônio paratireoidiano. Esse hormônio ele vai fazer com que ocorra o aumento na concentração do cálcio circulante, né? Então, eu tenho um estímulo humoral, estímulo que acontece por um íon. Eu posso ter um estímulo neural, olha aqui, estímulo neural. Nesse caso, o estímulo neural está relacionado com o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, como a gente está vendo aqui. Então, esse estímulo neural faz com que ocorra a liberação de determinados hormônios, né, em algumas regiões do corpo, no tórax, né, a ação, né, do sistema nervoso simpático no coração, por exemplo, levando à liberação, né, de adrenalina, né, de epinefrina e norepinefrina para acelerar os batimentos cardíacos. Nós temos, por último, o estímulo hormonal. No estímulo hormonal, eu tenho um hormônio que regula a ação, né, de outro hormônio, né? Ou, por exemplo, lá no hipotálamo, existe um hormônio, né, hormônio liberador de tireotropina. Esse hormônio atua na hipófise e faz a liberação de um outro hormônio chamado de TSH. Então, eu tenho uma regulação por um íon, eu tenho uma regulação por um estímulo do sistema nervoso e eu tenho uma regulação por hormônios, né? Essa por hormônios, ela ocorre muito mais frequentemente. Tá? A gente vai ver que a grande parte dos hormônios que nós vamos estudar, ela tem essa resposta hormonal, né? Resposta
a um estímulo hormonal. Tá? Então, como esse processo, né, do estímulo hormonal é importante, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E nesse ponto, né, existe um mecanismo de regulação hormonal que se chama o feedback negativo, ou seja, eu tenho a manutenção da regulação homeostática do organismo, né, a partir da liberação de um hormônio. Então eu tenho aqui glândula A, secreta um hormônio A, o hormônio A estimula uma glândula B. A glândula B secreta um hormônio B, esse hormônio B inibe a glândula A. Ficou meio confuso isso, né? Vamos ver um exemplo prático para isso. Então, nós vamos fazer o exemplo aqui da hipófise. Então, eu tenho de um lado aqui a hipófise, a adenohipófise. Numa outra situação, eu vou ter aqui a tireoide. Então, nós vamos falar do mecanismo regulatório, né, dos hormônios que são produzidos pela hipófise e pela tireoide. A tireoide, que é a nossa glândula, ela recebe influência da hipófise. Então, a hipófise, ela faz o quê? A hipófise, ela produz um hormônio chamado de TSH, que é o nosso hormônio A. Glândula A produz um hormônio A, que é o TSH. Esse TSH estimula a tireoide. Tireoide, por sua vez, responde produzindo o hormônio B. Vamos colocar aqui os hormônios, o T3 e o T4. Esse hormônio B, né? Então aqui, hormônio A, TSH, glândula A, hipófise. Hormônio B, T3 e o T4, glândula B, tireoide. Então, esses hormônios, eles vão agir lá na hipófise e vão inibir, né? Quando a produção desses hormônios aumenta, né, eles inibem ou reduzem a liberação de TSH, né? Então, a glândula, a hipófise, ela produz o TSH, esse TSH chega na tireoide, a tireoide aumenta a produção de T3 e T4, T3 e T4 são transportados pelo sangue para a hipófise, ela é sensível a esses hormônios, entende que aumentou a quantidade de T3 e de T4, ela faz o quê? Ela, no passo seguinte, ela inibe, né, a liberação do TSH, que é o que nós vimos na imagem anterior. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida, me perguntem depois. Um outro mecanismo é o mecanismo de feedback positivo, agora não é mais feedback negativo, é um feedback positivo, né? No negativo, nós vimos que a liberação do hormônio B inibe a produção do hormônio A, né? Então, a liberação de T3 e T4 inibia a produção de TSH. No caso do feedback positivo, quanto mais hormônio B eu tiver, mais vai ser produzido, né? É o que acontece, por exemplo, aqui nesse eixo aqui da hipófise e, por exemplo, da nossa gônada, né, dos ovários. Vamos pegar aqui o exemplo dos ovários que já está aqui. Então, a hipófise libera um hormônio, o FSH e o LH. Dependendo da fase do ciclo menstrual, esses hormônios atuam de forma diferente nos ovários, a gente vai ver isso depois. Esses ovários, então, eles respondem liberando estrogênios. Quanto maior a quantidade de estrogênios, vejam, depende da fase do ciclo menstrual. Liberando estrogênios, essa informação ela volta lá para a hipófise e, ao invés de inibir a secreção de FSH e de LH, vai
aumentar ainda mais a liberação desses hormônios, para que aconteça o quê? Estimule ainda mais os ovários, produzam ainda mais estrogênios, até que aconteça um evento explosivo. O evento explosivo, nesse caso, seria a ovulação, né? Então, aqui nós temos um processo, né, que é um processo de ovulação, tá certo? Então, eu tenho alguns exemplos de feedback positivo, só que a grande maioria do mecanismo regulatório é de feedback negativo, tá certo? Né? Com exceção desse daqui, que é o caso da ovulação, que aí sim eu tenho um feedback positivo. Bom, agora nós vamos entrar propriamente, né, no hipotálamo. No hipotálamo, nós já vimos lá na anatomia do sistema nervoso, é o principal integrador do sistema nervoso e endócrino, já disse isso para vocês, né? Eu comentei nos slides anteriores ali. Então, o hipotálamo é esse integrador que nós temos. Se nós lembrarmos aqui de onde fica o hipotálamo, olha aqui, né? Aqui está o bulbo, aqui está a ponte, aqui está o mesencéfalo, aqui está o cerebelo, né? Aqui eu tenho o diencéfalo. Então, aqui fica o tálamo, né? E aqui, vamos fazer uma linha aqui, ó. Essa região aqui é o nosso hipotálamo, né? Fica abaixo do tálamo. Então, o hipotálamo é esse nosso integrador entre o sistema nervoso e endócrino. Eu já disse para vocês em aulas anteriores que o hipotálamo ele recebe essas aferências, ou seja, ele é estimulado pelo sistema límbico lá relacionado com as nossas emoções, pelo córtex cerebral, né, pelos órgãos internos, pela retina, pelo tálamo. Então, ele é um grande, né, integrador, né, dessa produção de hormônios. O hipotálamo também nessa imagem, vamos delimitar ele aqui, ó, aqui está bem mais fácil, eu tenho um sulco, chamado de sulco hipotalâmico aqui, ele vem, essa área triangular aqui é o nosso hipotálamo, né? Então, esse é o nosso hipotálamo. Há experiências dolorosas, né, estressantes, emocionais, lá vindas do sistema límbico ou de áreas periféricas, alteram, então, essa atividade hipotalâmica e alteram, né, todo o funcionamento desse hipotálamo. Funcionamento na produção de ADH, né, hormônio antidiurético, da ocitocina, hipotálamo relacionado com a regulação da pressão arterial, regulação da temperatura, interfere no comportamento sexual, interfere no ciclo menstrual e, o mais importante, ou seja, um dos papéis que é de extrema importância do hipotálamo, ele produz hormônios liberadores e hormônios inibidores para a hipófise. Então, esse hipotálamo é um cara extremamente importante. Por quê? Ele é quem controla a hipófise. É ele quem vai dizer para a hipófise, olha, é hora de você trabalhar, ou, ó hipófise, é hora de você parar de trabalhar, porque ele produz hormônios liberadores e hormônios inibidores. Quais são esses hormônios, então? Então, lá eu tenho hormônio liberador e hormônio inibidor de GH, né? Eu tenho hormônio liberador e inibidor, né, de tireotrofina, de corticotrofina, liberador, né, de gonadotrofinas, liberador de prolactinas, né, hormônio inibidor de prolactina. Então, eu tenho todos esses hormônios que são produzidos pelo hipotálamo e que tem a sua ação, olha aqui, ó, resposta, tecido-alvo, células da adenopófise, toda aqui na hipófise. E a resposta é o aumento ou a diminuição na secreção desses hormônios que a hipófise produz, né? Então, o hipotálamo é um grande regulador da nossa adenohipófise. Lembre sempre disso. A hipófise, por muito tempo,
ela foi considerada uma glândula mestra porque ela produzia muitos hormônios. Só que acima da hipófise nós temos um outro órgão, um outro chefe, que é o hipotálamo. Então, basicamente, como é que funciona, né? O hipotálamo, ele produz esses hormônios, né? E esses hormônios são transportados via, né, capilar sanguíneo, que estão aqui, ó, aqui os capilares. Esses capilares, então, absorvem os hormônios, transportam por uma via venosa. É isso mesmo, professor? Venosa? É isso mesmo. Eu tenho um capilar, que é a rede capilar. Eu tenho uma rede venosa de veias. E essas veias transportam para uma segunda rede capilar maior que está na adenohipófise. A esse sistema de capilar, veia e capilar, nós chamamos de sistema porta-hipofisário. Tá? Então, eu tenho a absorção, o hormônio é produzido no hipotálamo, esse hormônio ele é absorvido pelos capilares, esses capilares transportam esses hormônios por uma veia, né, por veias porta-hipofisárias, estão aqui, ó, transportam esses hormônios vão chegar na adenohipófise, numa segunda rede capilar. Saindo aqui dessa rede capilar, ela age nessa hipófise anterior. Né? A esse sistema de capilar, veias e mais uma segunda rede capilar, nós chamamos então de sistema porta-hipofisário. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa foi a nossa parte inicial do sistema endócrino. Espero que vocês tenham gostado. O sistema endócrino é extremamente dinâmico, né? São aulas bem dinâmicas, bem rápidas, bem agradáveis. Se vocês tiverem comentários ou dúvidas, me mande um e-mail ou deixem escrito que nós responderemos para vocês. Um excelente dia para vocês, uma excelente aula, né? Tenho sempre em mão a mente que as anotações, né, elas são extremamente importantes para fortalecimento do nosso aprendizado. Então, tudo aquilo que nós temos envolvido ato cortical e ato motor nos ajuda a aprender. Então, os seus resumos que vocês fazem na mão e não no computador de vocês ajudam muito mais. Beleza? Até mais, galera!